Pessoal, bom dia a todos. Hoje é a nossa última aula do terceiro bimestre, né? Também é a nossa última aula com o professor Anderson. Ele vai ser o novo coordenador do técnico de informática e devido a assumir o cargo de coordenação, ele vai se afastar da maioria das aulas, inclusive da nossa aula de GBD. Então, nós vamos ter só mais um encontro, né, de GBD, o que equivale ao quarto bimestre, e hoje vai ser a nossa despedida do professor Anderson. Vocês não vão sentir muito, porque no encontro remoto agora vocês vão ter mais uma aula só acho que em janeiro, né, presencial. Mas de qualquer forma eu fico à disposição aí no Teams ainda, né, se precisar de alguma coisa, fica aí também. Lembrando que não é coordenação do técnico integrado, tá? É do outro técnico concomitante. Mas é isso aí. E acho que foi muito legal dar aula para vocês aí. O nosso ano praticamente também tá quase no final, né, Wilton? Sim. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui, tá? A gente fica online no Teams e vocês têm contato. Se precisar alguma coisa, é só dar um grito. A gente vai estar aí disponível, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer a correção da lista de exercícios que nós deixamos anterior para vocês, né? Tirar algumas dúvidas, né? Vamos avançar um pouco aí com a matéria aí, trabalhar a questão de atualização de dados, de exclusão de dados, e vamos deixar mais uma outra lista aí que vai ser a atividade avaliativa do terceiro bimestre. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar vocês pela entrega de lista, né? Bom dia, Rafael. Avaliar vocês pela entrega de lista e pela essa última atividade avaliativa que nós vamos colocar lá no Moodle para vocês depois da aula. Vamos deixar aí prazo de uma semana para vocês fazerem, né? Não é a gente não consegue deixar um prazo muito longo também, até porque a gente tem datas para fechamento do bimestre, né? E dúvidas que vocês tiverem também, aí vocês podem tá enviando para a gente, que a gente vai dando umas dicas para vocês também conseguirem fazer a lista, né? Então, a ideia é que vocês consigam fechar bem o bimestre. Que a maioria aí não tem problemas de nota, né? Pelo que a gente está acompanhando aí, os que estão tendo problema de nota é o pessoal que realmente não está conseguindo acompanhar a aula mesmo, por algum motivo não consegue acompanhar a aula, então não consegue entregar atividades, consequentemente não consegue obter notas. Mas os que estão frequentando normalmente as aulas estão conseguindo aí obter notas aprovadas aí dentro da disciplina, né? Então, dando prosseguimento, nós temos a lista, né? Que nós já começamos. Opa, deixa eu compartilhar a tela com vocês, né? Eu vou compartilhar a tela e vocês não vão enxergar o que eu estou fazendo. Compartilhar a tela. Tá todo mundo enxergando minha tela, gente? Apareceu, Wilton. Apareceu? Então, beleza. Sim. Se tiverem dúvidas, abram aí, porque daí eu não vou estar enxergando o chat, gente. Ou o professor Anderson vai respondendo para vocês aí também. Vamos lá. Então, no nosso exercício, né, na nossa lista que tinha ficado aqui, eu ia criar uma tabela funcionário, né? Tabela funcionário com esses campos que nós temos aqui, o ID funcionário, nome, sexo, bairro, salário, setor e, como chave primária, o ID funcionário. Então, esse script eu deixei pronto para vocês, né? Vocês poderiam criar uma base de dados, eu chamei a minha base de dados RH, mas vocês poderiam
criar uma base de dados aí para hospedar essa estrutura. Daí eu tinha deixado os dados também, né? E daí só não tinha posto o insert completo, mas como nós já vimos, o insert para fazer seria o insert intro. Aqui eu pus os valores completos, porque como eu não pus o ID funcionário, eu queria que o ID funcionário fosse gerado pelo banco. Eu já determinei os campos que eu gostaria de fazer a inserção e passei os valores para todos os campos. Então, isso aqui seria a ideia da inserção. Poderia fazer um insert into e separar os campos por valores também, né? Então, no insert, eu poderia pegar todos esses caras aqui e ir separando, por exemplo, separei aqui por ponto e vírgula, desculpe, e colocar aqui, ó. Então, eu poderia fazer essa relação aqui até o final e no final por um ponto e vírgula. Então, esse tipo de inserção também é válida, mas aqui eu pus um por um só para mostrar para vocês aí para o treinamento, e vocês com certeza devem ter feito um a um também. Até aqui tudo bem, pessoal? Sem novidades na parte de banco? Aqui é o mais simples, né? Beleza. Então... Se tiverem dúvida, pessoal, não deixe de perguntar, tá? Porque agora nessa nova forma de organização de horário, vocês têm, hoje é o dia dedicado ao banco de dados, tá? Então tenta não misturar, dedica o estudo do banco de dados para o dia de hoje, tá? Porque a segunda-feira já vai ser outra disciplina, tá? Então cada dia vocês têm uma disciplina, né? Então se dediquem hoje ao banco de dados, tá? E tenta fazer as atividades no dia também para não se acumular. Então aqui nós tínhamos as perguntas, né? Então a primeira questão que vocês teriam que resolver efetivamente seria a soma do salário de todos os funcionários, né? A soma do salário você pode fazer por meio de uma função de agregação chamada sum. Sum, a palavra sum é soma. Eu vou pôr o campo que eu quero somar dentro do parênteses. Aqui eu estou, o ESA, que é para criar um campo temporário na minha tabela, para ficar mais elegante a minha tabela, e o nome da minha tabela. Então, select, porque eu estou fazendo uma busca dentro do banco. Toda vez que eu quiser buscar algo dentro do banco, vai ser um select. Como eu quero juntar todos os salários, eu vou pegar, somar todos os salários e vou usar a função de agregação sum. As, para dar um novo nome ao campo que eu estou criando baseado no cálculo aqui, para um funcionário. Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl+C aqui, jogar aqui, já estou com o banco cadastrado e já estou usando a base de dados, já está tudo pronto aqui, ele vai me retornar esse valor. Então, essa primeiro seria o resultado da sua primeira questão ali. Então, esse é o resultado. Na segunda questão, ela é um pouquinho mais complexa. O nome do funcionário que mora no bairro Jabaquara e tem o menor salário. Então, o que eu preciso? Aqui eu preciso de uma condicional. Onde eu faço condicional? Sempre depois do where. Então, meu where é a minha condição de filtro e eu vou construir a minha condicional depois do where. Então, a minha condicional, minha primeira condição, bairro seja Jabaquara, então bairro like, né? Poderia pôr o igual aqui? Poderia. Mas o igual, se eu puser igual, se tiver alguma letra, o J minúsculo aqui, alguma coisa, ele já vai alterar a minha consulta, porque igual é exatamente igual. Então, por isso eu uso like, é o mais comum quando você trabalha com string, com varchar. Então, like
e o bairro Jabaquara. Daí eu tenho o operador AND, né? Lembram do operador AND lá de lógica de programação? Lembra que nós falamos para vocês que lógica ia ser companheira de vocês aí no curso inteiro? Então, tá aqui, ó, AND. E o salário, eu quero o menor salário. Para eu pegar o menor salário, eu vou usar uma outra função de agregação chamada min, que é o mínimo. Daí o mínimo do salário. Só que isso ele é um resultado de uma outra busca. Então, por isso, nós pusemos aqui entre parênteses select min salário from funcionário. Então, esta técnica que nós estamos usando aqui é chamada de subselect ou subquery. Então, quando uma consulta recebe como parâmetro aí de filtro o resultado de outra consulta. Então, isso aqui vai retornar o menor salário. Então, se eu pegar só isso aqui, executar, ó, só esse trecho aqui, vou executar aqui no meu SQL. Então, só isso aqui me retornou aí o meu menor salário, R$700. Então, o que vai acontecer na minha consulta aqui? Salário igual a 700 e bairro igual a Jabaquara. Então, vou selecionar o nome do funcionário, que o bairro dele seja Jabaquara e o salário seja igual a 700, porque foi o menor salário que eu achei na tabela. Então, se eu executar toda a minha consulta, deu o nome do funcionário. Ah, para essa consulta que de repente eu poderia fazer algo para ficar mais correto, não, no subselect poderia. Então, quer dizer, no subselect eu poderia fazer isso também, ó. Então, isso aqui seria uma consulta que estaria até mais correta o resultado. Ó, porque eu peguei o menor salário do bairro Jabaquara, né? Então, por exemplo, peguei o menor aqui, ó, fazendo esta consulta da maneira que está aqui, eu tenho a certeza que eu peguei o menor salário do bairro Jabaquara, que coincidentemente é o menor salário de todos os funcionários, mas para eu ter certeza, eu tenho que pôr esse filtro. Então, essa seria a maneira aí correta de você fazer essa busca. Eu acho que essa busca aqui foi uma das buscas que deu mais trabalho para vocês pensarem, né? Não sei como que vocês fizeram, mas pessoal, dúvidas? Acho que pelo jeito tudo tranquilo, né? Então, a terceira questão. A média do salário de todos os funcionários que moram em Jurubatuba ou no Grajaú, que sejam mulheres e que possuam o sobrenome Nunes. Então, eu quero saber a média, né? Então, para saber a média, eu vou usar a função de agregação AVG, de todos os funcionários, então, from funcionários, né? Daí eu tenho as minhas condições. Então, a minha primeira condição é ser do Jurubatuba ou do Grajaú. Lembram da questão de você pôr parênteses para resolver determinadas expressões matemáticas? Então, aqui isso também se aplica. Então, a primeira expressão que eu quero resolver é a expressão
bairro bairro like Juruatuba ou Grajaú. Então, essa aqui é a minha primeira expressão. Resolvi essa expressão vai retornar verdadeiro ou falso, certo? Daí eu quero resolver uma outra expressão. Sexo F, né? Então, sexo feminino. E o nome, like, como eu não sei onde vai estar o Nunes, eu ponho um caractere coringa. Eu ponho um coringa antes do Nunes, porque, quer dizer, eu posso ter o Nunes no final do meu nome, então tudo que vier no começo não me importa. E eu posso ter o Nunes no meio do meu nome. Então, tudo que vier no final do Nunes, depois do Nunes, também não importa. Então, por isso, eu uso essa expressão aqui. Então, se nós rodarmos essa instrução aqui, né? Porque ele não está reconhecendo o bairro. Na outra ali ele achou, né? Hã? Na outra ali ele achou o bairro, né? Na anterior. Né? Pega o espaço depois do like. Pode ser, né? Deixa eu rerodar a instrução aqui. No espaço aqui. Os dois likes, o like Jurubatuba e o like Grajaú. Aí o Nunes também. Certo. Aqui tá em parênteses aqui. Pode ser. Se mais quer, não tá case sensitive no nome da tabela? Ah, tá. É isso mesmo. Aê. Então, agora ele resolveu. Então, o erro aqui, no meu caso, se fosse no Windows, por padrão, o MySQL não é case sensitivo. Já no Linux, ele já é case sensitivo. Então, para ele, funcionário com F minúsculo é diferente de funcionário com F maiúsculo. Então, aqui vejam que nós temos aí o quê? A média dos salários. Então, a VGI, a média dos salários dos funcionários que moram no bairro Jurubatuba ou no bairro Grajaú. Então, isso aqui vai me retornar um verdadeiro ou falso. Então, retornou verdadeiro. Como eu tenho um outro parêntese, que essa outra expressão vai me retornar um verdadeiro ou falso, então, que o sexo seja igual a F e que o nome seja Nunes. E depois eu vou juntar aqui o verdadeiro daqui com o verdadeiro daqui para sair essa expressão. Então, vejam que tudo aquilo que nós estudamos em lógica lá no primeiro ano, nós estamos aplicando aqui nesse Select, né? Por isso, a gente sempre insistiu com vocês a importância de vocês entenderem a parte de lógica, né? Vocês estão usando bastante também o Web 2 agora, né? Fazendo as coisas no PHP. E a ideia de operadores lógicos, de expressões lógicas, também se usa bastante aqui no banco de dados. Pessoal, dúvidas?
Então, aqui, o próximo que nós temos, a quantidade de funcionários que trabalham no setor de marketing. Para fazer a contagem, o que eu vou usar? Eu vou usar uma outra agregação chamada count, que conta. Então, vai contar. Coloquei o campo temporário que eu vou gerar a partir dessa contagem chamado total funcionário. Da tabela funcionário, daí eu tenho um filtro, né? Eu só quero contar os funcionários que o setor seja de marketing. Então, like marketing. Então, se eu fizer a execução disso aqui, então o total de funcionários no marketing seria 5. Então, vamos dar um select normal aqui para a gente constatar se isso é real. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que o nosso count aqui funcionou certinho. Então, ele filtrou somente os funcionários do marketing, contou os IDs dos funcionários do marketing e chegou ao total de 5. Como nós vimos aqui visualmente, esse seria o nosso resultado correto. Então, às vezes é bom a gente fazer um teste de mesa no resultado para a gente verificar se realmente a nosso select está correto. Então, outro conceito importante também que nós batimos muito com vocês lá, a questão do teste de mesa. Sempre fazer teste de mesa para analisar se o resultado que vocês estão obtendo é um resultado correto. Que a lógica de vocês, então, um select tem uma lógica que está correta. Pessoal, dúvidas? O pessoal está tudo sossegado aqui, né? Então, vamos continuando aqui. Na 5, eu pedi a média dos salários por departamento ordenado pela média, decrescente. Então, aqui nós vamos fazer um select, nome do setor, né? Vamos fazer uma média de salário. Vou chamar de média salário esse campo, né? Então, as média salário. Da tabela funcionária, aqui é funcionária com F maiúsculo. Daí eu vou fazer group by. Então, quando eu vou criar grupos, vou criar conjuntos. Então, vou criar conjuntos por quê? Por setor. Então, group by ele vai selecionar cada setor que você tem dentro da sua tabela. Então, por exemplo, ele vai selecionar o setor de marketing, ele vai criar conjuntos, né? A partir desses conjuntos criados pelo Group By, então, conjunto marketing, daí ele vai juntar os salários, né? Ele vai somar os salários do marketing, por exemplo, vai somar todos os salários do marketing e fazer a média. Então, o Group By vai ajudar nesse sentido. Ele vai criar os conjuntos. E o Order By, ele vai ordenar o meu resultado. Então, ele vai pegar o campo média salário, o campo que eu criei, e vai ordenar de maneira. Então, por isso eu tenho o setor, né? Ele vai mostrar a lista dos setores que eu tenho na empresa, criar um conjunto de cada setor e dentro de cada conjunto que ele criou, ele vai fazer aí uma média. Então, vamos executar esse cara aqui. Então, se eu der aqui, aí, ó. Então, vejam que apareceu aqui dentro dos meus dados alguém que não tem um setor. Ele reconheceu esse alguém que não tem um setor
e colocou aqui. Então, por isso, ele está aqui aparecendo esse valor em branco. Então, eu poderia pôr um setor aqui para a Gabriela, um setor diferente do que estão aqui, ou dentro desse setor apareceria. Como eu não coloquei nenhum, o SQL também entendeu, o Group By também entendeu que isso aqui é um conjunto e colocou aqui. Então, se eu pegar a produção, somar todo mundo aqui, ó, vamos lá, pegar os dois de produção aqui, somar e fizer a conta, vai dar nesse valor aqui. Então, a nossa instrução também funcionou corretamente. O próximo exercício, a próxima questão, a quantidade de funcionários que ganha menos de R$3.000 e que mora no bairro de Socorro. Então, aqui, eu fiz um count de novo, né? Porque eu quero saber a quantidade de funcionários, né? Então, fiz um count por ID, criei um campo temporário chamado total funcionário, da tabela funcionário, né? Na tabela funcionário, daí a minha condição de filtro, que o bairro seja Socorro e que o salário seja menor do que 3.000. Então, vejam que aqui, ó, salário menor do que 3.000 e o bairro Socorro. Então, isso tem que ser verdadeiro e isso tem que ser verdadeiro para que o ID seja retornado para o meu count aqui. Então, ele retornou que eu tenho um só. Então, vamos lá. Bairro Socorro. Ó, bairro Socorro. Eu tenho 2 funcionários do bairro Socorro. Abaixo de 3.000, eu só tenho um aqui, que é o Leandro Henrique, que é do RH. Então, o meu select retornou corretamente. Ele atendeu aqui, funcionou corretamente a lógica que eu coloquei dentro do comando. A próxima questão, os setores que possuem mais de 3 funcionários, e eu quero mostrar o setor e a quantidade de funcionários. Então, eu vou fazer aqui o select setor, né? Então, setor do funcionário, vou mostrar o nome do setor do funcionário, vou fazer um count, um ID do funcionário, vou criar um campo temporário chamado total funcionário, da tabela funcionário, então, vamos por o F maiúsculo aqui, daí vou agrupar, lembra? Agrupar por setor de funcionário, então vou pegar, criar os grupos aqui, né? De marketing, de venda, de produção, de RH e do que está sem setor aqui. Então, vou criar os grupos de venda aí. Criando os grupos de venda, eu vou fazer a contagem e mostrar para o setor. Só que daí eu tenho, quando eu uso o Group By, eu posso usar um filtro ligado ao Group By, que seria o Having. O Having ele funciona como filtro quando eu tenho condições ligadas ao Group By. Então, o agrupar por setor é algo que está sendo feito pelo Group By. Então, o resultado que retorna é um resultado de um count. Então, por isso eu estou fazendo count code funcionário maior que 3. Então, isso aqui está sendo o meu filtro, está sendo a minha condição de filtro, como é um filtro baseado numa função de agrupamento do Group By, por isso eu estou usando o Having.
Se eu colocar isso aqui para ser executado, setor, não é setor funcional. Coisa que não precisava. Isso às vezes, ó, setor com S maiúsculo. Às vezes tem tabela parecida e a gente termina. Aí, talvez aqui, às vezes tem um erro de qualquer erro que você põe. Aí. Então, o que ele fez aqui? Vamos. O que eu fiz aqui? Se eu pegar, fizer um select asterisco com novamente, então vamos lá, ele me retornou o market maior que 5. O que a questão estava me pedindo? Os setores que possuem mais do que 3 funcionários. Então, aqui nós fizemos o nosso select aqui. No setor, né? O ID, contar o ID do funcionário, total de funcionário, agrupado por setor, e é a contagem maior do que 3. Então, se nós olharmos aqui, ó, vendas tem 3. Então, 3 não é maior que 3. Então, não vai aparecer. Produção tem 2, também não vai aparecer. Marketing, RH tem só 1, também não vai aparecer. Se eu pegar marketing, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, maior que 3 é 5. E ele retornou para nós certinho aqui. Então, fora os errinhos de nome de campo, a lógica aqui está correta. Então, muitas vezes, o que vocês têm que analisar aqui? Toda vez que dá um erro também, vocês têm que ler o erro. Ler o erro aqui, porque muitas vezes o erro está te dizendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, o erro aqui, não conheci, coluna não conhecido, então ele quer dizer, eu não conheço essa coluna, setor funcionário, na lista de campos. Então, ele já está dizendo para você, ele não conhece, ele não sabe quem é esse cara aqui na lista de campos. A mesma coisa aqui, ó. Coluna não conhecida, o nome da coluna, na cláusula have. Então, assim, ele já vai dizendo para você o que está acontecendo. Então, assim, leiam. Não sei, vem cá, ó. Seleciona, copia, abre lá, ó, o navegador. Joga no navegador. E no Translate, a coluna desconhecida. Então, você já começa a pensar. Então, assim, é uma das coisas muito importantes que é bom vocês treinarem também é a leitura dos erros. E em qualquer, seja em banco de dados em programação, ele já está dando uma pista para você do que está acontecendo. Então, leiam sempre com atenção os erros, antes de perguntar, não sei o que está acontecendo. O erro, às vezes, está contando para você, se você ler, ele já
contou para você o que aconteceu. Certo, cliente? Dúvidas até aqui? Então, vamos para a próxima. Os bairros que possuem mais de 2 funcionários que ganhem até R$2.000 de salário. Mostrar bairro e a quantidade de funcionários. Então, vou fazer... Aqui eu já vou até modificar, porque está diferente. Aqui, bairro. Então, selecionar o bairro Count ID funcionário. Como total funcionário, from funcionário, where salário menor do que menor ou igual a 2.000, group by bairro, como eu quero usar a função de agregação, vou fazer um group by por bairro, né, para ele juntar aqui, fazer a seleção por bairro. E como eu vou fazer a função de agregação, e essa função de agregação é uma condição para mim, então por isso eu tenho aqui o where, então eu posso usar a condição de agregação do where, e posso usar a função de agregação having, que é ligada à condição de grupo, do ID funcionário ser maior do que 2. Então, eu estou usando duas condições de filtro. E neste caso aqui, esta condição e esta condição, por mais que eu não esteja usando um operador lógico aqui para juntar, implicitamente vai estar sendo retornado os resultados que atenderem às duas condições. Então, implicitamente, eu estou usando o operador e aqui na minha condição. Aí. Até sei por que deu esse erro. Porque o F do meu funcionário aqui tem que ser maiúsculo. Então vejam que ele tem aqui o quê? Só o Jabaquara com mais do que 2 funcionários que ganham até R$2.000. Então, se nós vamos olhar aqui, que ganham menos do que R$2.000, né? Então, menos ou até R$2.000. Então, Jabaquara nós temos um aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui. Então, está o único bairro que atendeu a minha condição ser mais do que 2 funcionários que ganham até R$2.000 foi o bairro de Jabaquara, que tem 4. O restante dos bairros, ó, Grajaú, Socorro, Pedreira, que tem, mas é só um que ganha abaixo de R$1.000, porque o outro ganha mais. Então vejam que também a nossa lógica aqui funcionou certinho. A soma dos salários do salário dos funcionários agrupados por bairro. Então, mostrei o nome do bairro,
estou usando a função para fazer a soma. Total salário seria o campo temporário que eu estou, a coluna temporária que eu estou gerando. E eu estou fazendo agrupamento por bairro, por isso, grupo bairro. Então, isso aqui também eu estou fazendo aí um agrupamento por bairro. Ó, agrupei todo mundo do Grajaú, somei. Agrupei todo mundo de Juruatuba, somei. Agrupei todo mundo de Pedreira, somei. Então fui agrupando todos os bairros aí. E aqui, como eu estou fazendo um grupo bairro por bairro, esse cara aqui que não tem valor... Ah, não, apareceu. Apareceu porque ele tem valor de bairro, ele não tem valor de setor, mas tem valor de bairro. Então ele está aqui dentro também. Beleza, gente? Qual está sendo a dúvida, meninos? Sem dúvida, pessoal. Tudo bem, Ana Laura? Sem dúvidas mesmo? Então tá bom. Porque essas construções, elas são grandes, né? Às vezes se perde ali no meio, na hora de montar, né? É. E tudo isso vocês vão usar lá em Web 2 também, né? Então, vocês já perceberam que dentro das matérias técnicas as coisas não são descoladas, né? Tudo que você está aprendendo de repente, numa disciplina, você vai usar em outra, né? Nós conseguiríamos fazer pensar até no módulo, ó, o projeto é criar o site. O que você precisa saber para criar um site? Assim, qual seria a sua dúvida, Joab, quanto ao projeto de web? Porque a ideia do projeto de web, uma das nossas avaliações dentro do projeto de web, é ver se vocês conseguiram construir as consultas, construir as tabelas, conseguiram usar o conhecimento de SQL que vocês estão adquirindo aqui na disciplina. Essa é a nossa visão aí dentro do projeto de vocês lá de web. Para a gente avaliar dentro do projeto final pronto, nós vamos dar uma olhada nisso. É aquilo que nós falamos. Se nós pensássemos em disciplina, nós pensássemos, ó, a missão de vocês na área técnica esse semestre seria criar um site, um e-commerce, quais conhecimentos vocês precisariam ter para chegar no final do semestre, final do ano, com esse site pronto. Então, é nesse sentido que nós vamos analisar. Então, vocês têm lá o conhecimento de Web 2, de programação, e os professores de Web 2 vão avaliar, e vocês precisam ter conhecimento de banco de dados, tanto para criar uma base de dados e as tabelas, como para inserir dados, como para depois manipular os dados, né? Então, esses seriam os conhecimentos que vocês precisariam. Beleza, Rob? Então, vamos lá, voltando para nossas questões. A questão 10, o que eu quero? Os setores que possuem a soma do salário de seus funcionários maior do que 1.000 e que eles morem no bairro de Pedreiras, né? Então, de novo, vamos usar função de agrupamento aqui, que seria o SAM, que vai somar
criei um campo temporário chamado total salário, tabela funcionário, daí eu tenho que pôr as minhas condições. As minhas condições que o bairro seja Pedreira, como o salário é algo ligado à função de agrupamento, né? Eu vou agrupar por setor. A minha condição para esse agrupamento tem que ser expressa no REV. Então, a soma dos salários maior do que 1.000. Então, vamos arrumar aqui as letrinhas maiúsculas, senão ele vai dar erro. Então, aqui, se eu executar, aqui eu não tiver comido nenhum detalhe técnico, ele me retornou. Então, ele me retornou o quê? Pedreira e o salário maior que 1.000. Então, vamos ver aqui. Então, aqui seria maior que 1.000, mas não é o bairro Pedreira. Bairro Pedreira mais 1.000, então não é maior que 1.000. E bairro Pedreira, salário maior que 1.000. Então vejam que, ó, a minha soma, somente um valor atendeu aí a minha condição. Então quer dizer que a lógica que está aqui também está correta. Certo, gente? Aqui, o funcionário cadastrado com menor salário, né? Então, vou dar o nome e o setor, é aquele mesmo conceito, né? Eu tenho que dar o nome e o setor do funcionário, onde o salário seja o menor salário. Para obter o menor salário, eu tenho que fazer um outro select, né? Então, ó, se eu fizer esse select aqui, ele está dando erro justamente por causa da minha nome da tabela aqui. Então, funcionário tem S. Funcionário com F maiúsculo. Então, ó, e vejam, ó, a tabela RH.exer_funcionários não existe. Então, ele já está me dizendo que dentro da minha base de dados, essa aqui, o ponto é para ir para o próximo objeto da base, que seria funcionários, que é o que eu chamei aqui. Ele está falando que não existe. Então, quer dizer que eu fiz referência a algo que não existe, por isso que ele está dando erro. Então, agora aqui, vamos por um espaço aqui, um ponto e vírgula aqui, ele já retornou. Então, ele retornou que o menor salário que eu tenho aqui é R$700. Então, se eu olhar aqui, o meu retorno seria esse cara aqui, a minha consulta completa. Então, nome, o nome dele, né? E o setor que trabalha. No caso, o nome dela é Rafaela. Então, vai retornar o quê? Rafaela, Jabaquara e Marketing. Exatamente, aí, ó. Veja que ele retornou exatamente o que nós queríamos. Então, quer dizer que a minha
a minha lógica aqui também está correta. Então, é exatamente esse salário. Então, o Select Me retornou o melhor salário, então a minha condição de filtro é que o salário seja de R$700, então eu vou selecionar o nome, o setor e o salário do funcionário cujo salário é igual a R$700, porque o meu Select Me aqui retornou R$700. Então, isso aqui, esta expressão, o que está retornando aqui como filtro é 700. Daí ele vai localizar onde bateu 700 e pegar os valores. Então, aqui, então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o maior salário de cada bairro. Então, para eu fazer o grupo by, né? Então, vou agrupar por bairro. E vou usar a função max. Então, num bairro A lá, agrupei. Qual é o maior salário entre os salários daquele bairro? Vou selecionar, mostrar, e assim sucessivamente. Então, maior salário no Grajaú, 5.600. Então, se nós olharmos aqui, ó, Grajaú, 5.600. Nós temos só 2 Grajaús aqui, 5.600. Então, quer dizer que aqui está correto. Jurubatuba, se eu olhar aqui, Jabaquara, se eu olhar aqui, vamos lá, Jabaquara. Jabaquara, meu maior salário é esse aqui, certo? Então quer dizer que a nossa lógica está funcionando. Peguei o maior valor, então o nome do bairro, agrupei por bairro, então fiz esse grupo por bairro, então por isso ele vai criar um conjunto de valores para Jurubatuba, um conjunto Grajaú, para Jabaquara, Jurubatuba, Pedreira e Socorro. Então, para cada conjuntinho desse, vai ter lá um conjunto de valores e a minha função max dentro desses conjuntos vai localizar o maior valor. Então, Group by é quando eu quero agrupar, quero separar por grupos, por conjuntos. Lembrando que toda a parte de banco de dados relacional é fortemente baseado em teoria de conjuntos. Então, por isso, o Group by aí funciona perfeitamente. Certo? Então, essas eram as questões aí da lista anterior. Vocês teriam que pensar um pouco aí. A gente deixou um material de apoio também aí para vocês darem uma olhada aí nessa questão de funções. O professor Anderson andou fazendo alguns plantões de dúvida aí com o pessoal também. Então, tudo que foi feito aqui exigiu um pouco aí de raciocínio, mas é algo que estava dentro aí do que foi abordado em aula. Vamos interromper o compartilhamento. Depois eu subo essas respostas para vocês analisarem e fazerem aí com alguns testes, se vocês quiserem também, né? A ideia é que vocês sempre mastiguem,
bem tudo que nós estamos passando aqui em aula para que vocês consigam aplicar isso lá na hora de vocês construírem o site também, gente. Então, o importante de vocês não carregarem dúvidas não é só para a nossa disciplina de banco aqui, mas também para Select One. Você vai selecionar o primeiro valor que atender à sua condição do Select, Joab. Então, assim, internamente, se você não mandar ordenar o que o banco vai usar, ele vai usar como índice sempre a chave primária. E daí o primeiro resultado que vier que atender o seu filtro é o que ele vai mostrar. Por mais que tenham outros resultados que atendam a sua condição de filtro, ele só vai mostrar o primeiro, né? Então, eu particularmente não uso isso aí, né? Porque eu tenho outras maneiras de fazer isso. Tem outras maneiras de fazer isso. O que a gente geralmente faz? A gente pode usar limite, a gente usa outras maneiras aí para limitar resultado. O mais normal é você usar o limite, né? Porque daí o limite você cria todo o processo de paginação dentro dos seus resultados. Então é o mais interessante aí da gente usar. Assim, eu lembro desse Select One na época que eu fiz faculdade, meio por cima ainda. E eu, particularmente, no dia a dia, eu termino não usando. Não sei o professor Anderson se já se usa ou se... Antes eu usava o limite, né? Quando eu precisava. É o mais normal, né, Anderson? Sim. Até porque daí com o limite você pode limitar usando uma variável também, né? Você pode, quer limitar por 1, por 5, por 10. Tá? E daí você também já, usando o conceito de limite, você já faz a paginação. Eu quero... Isso, por tem o exemplo, limite e o offset, né? Aí você, juntando o limite e offset, eu quero exibir o resultado de 1 a 10, depois de 11 a 20, e assim sucessivamente. Beleza, Rob? Então, vamos lá. Agora vamos para a aula de hoje. Para a disciplina, conteúdo de hoje. Conteúdo novo. Então, vamos lá. Atualizar um registro. Então, quando eu preciso atualizar um registro, eu vou usar um update. Esse comando é bastante importante vocês entenderem o conceito de filtro, o conceito da cláusula where. Por quê? Porque se eu não fizer um filtro muito assertivo na hora de fazer o meu update, eu vou atualizar todos os registros ou que atendam aquela minha condição de filtro. Se eu omitir o where, então aí eu vou atualizar a tabela inteira. Então,
é muito importante que vocês entendam, porque o que eu estou fazendo aqui? Update, eu quero atualizar uma determinada tabela. Set, o nome do campo com o valor. Então, por exemplo, eu quero atualizar uma data lá da minha tabela. Então, uma coluna. Então, vou atualizar aquela data, só que eu vou atualizar aquela data de uma determinada coluna somente dos registros que atendam essa condição. Se eu não fizer, se eu omitir esse where aqui, o que vai acontecer? Vou atualizar na tabela inteira. Então, o where no update é extremamente importante. Então, ó, eu criei uma tabela funcionária do exercício lá anterior, certo? Dei um alter table na tabela funcionário, naquele exercício anterior, e adicionei o campo admissão not null. Se eu fizer isso, né? Fiz isso, ele vai criar o campo e vai criar o campo com data de admissão zerada. Por quê? Porque, como ele é um not null, ele vai pôr um valor padrão aqui. Esse valor padrão é esse 000 aqui. Então, vejam que a tabela tinha ID, funcionário, nome, departamento e função, e salário. E o que aconteceu? Na hora que eu alterei a tabela, ele pôs tudo 0. O que eu tenho que fazer para atualizar, para resolver isso aqui? Então, eu vou fazer uma atualização, update da tabela funcionário, set admissão, que é o meu campo, igual ao valor que eu quero atualizar, where ID funcionário igual a 3. Então, o ID funcionário igual a 3 é a minha Ana Bastos aqui, certo? Minha Ana Bastos, se nós olharmos a coluna anterior, também estava tudo 0. Rodei, ó, essa instrução, essa query ok. Dei um select novamente, agora o que aconteceu? Então, somente a Ana Bastos recebeu a atualização aqui. Então, somente a Ana Bastos foi atualizado esse valor aqui. Por quê? Somente ela atendeu, ó, ID funcionário igual a 3. Então, não existe outro ID funcionário igual a 3, porque ele é uma chave primária. Lembrando que, para você fazer uma inserção de data padrão, é sempre aspas simples, ano, traço, mês, traço, dia. Isso aqui é o formato padrão, mas nós vamos ver na aula de hoje que dá para usar outros formatos usando funções de datas aí dentro do SQL, dentro do MySQL. Continuando aqui, nós poderíamos depois fazer essa brincadeira aqui, vocês poderiam fazer essa brincadeira depois aqui, para fazer a atualização, né, do ID4, ID25, então vocês poderiam criar primeiro a tabela com essa estrutura, inserir esses dados e depois fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui. Apesar que na lista de exercícios, se não me falha a memória, eu já até pus essa ideia aqui. Delete. Delete também é algo que é muito importante a minha condição de registro, porque se a minha cláusula, a minha condição de filtro, porque se eu não tiver uma cláusula where, se a minha cláusula where for errada ou se ela estiver ausente, eu vou deletar todos os dados da tabela. Aí levou a breca. Imagine você pegar uma tabela aí de clientes com 20, 30 mil clientes cadastrados, você dá um select from, um delete aí,
levou a breca. Perdeu todos os dados que estavam cadastrados na tabela. Então, é outro também que você tem que ter bastante cuidado aí na sua cláusula where para não dar zebra. É o tipo de coisa assim que conselho de quem trabalha na área. For fazer esses tipos de modificações, faça um backup da base antes. Porque se der algum problema, ou o que se faz? O que no mundo real nós temos? Nós temos o que a gente chama de base de dados de teste e base de dados de produção. Então, você espelha as suas bases de dados. Você quer criar uma nova instrução, você quer criar um novo comando dentro do seu sistema, quer fazer algo que vai sair fora do que estava funcionando normalmente no sistema, você vai testar, vai fazer os testes dentro da sua base de dados de testes. Ah, tá tudo funcionando, deu certo, é isso mesmo que tinha que acontecer. Daí você vai implantar essa modificação no seu sistema de produção. Então, as melhores práticas, você sempre tem um espelhamento do sistema, onde você tem a produção, que é o que está sendo utilizado por todo mundo, e você tem o sistema e a base de dados de teste, que é onde você faz as modificações quando necessário. Então, aqui nós estamos falando um pouco de selecionando dados ordenados, né? Então, aquela questão do order by, que nós já vimos algumas coisas aí. Então, não tem novidade. Então, por padrão, quando eu seleciono, faço um select na tabela e não digo para o banco que campo vai ser a base de ordenação, por padrão ele ordena pela chave primária. E eu posso modificar isso usando o order by. Então, eu posso select, nome da tabela, condições, posso ter ou não ter condições aqui, e order by, o nome da coluna. Se eu só puser order by e o nome da coluna, omitir o ask aqui, ele já vai entender por padrão que é ascendente, que é do menor para o maior. Para eu fazer do maior para o menor, fazer descendente, daí eu, depois do nome da coluna, eu coloco desk. Então, eu quero organizar em ordem alfabética, né? Os nomes. Então, select nome, salário fixo para um vendedor. Eu quero organizar em ordem alfabética, então posso fazer isso aqui, ó. Fazer essa instrução aí exatamente como está aqui. Ele vai me retornar o quê? Em vez de ordenar pelo ID, ele vai me ordenar pelo nome dos vendedores. Então, ó, select nome, salário fixo para um vendedor. Agora eu quero ordenar de maneira decrescente. Então, eu ordenei de maneira decrescente. Então, de maneira decrescente, num campo varchar, vai ser a ordem alfabética aqui. Então, meu primeiro nome, que seria minha última letra a aparecer em ordem alfabética, é M, chegando até o A. Então, isso aqui também não tem grandes novidades, né? Eu posso fazer também cálculos, né? Então, eu posso criar um cálculo. Para eu criar um cálculo, eu vou criar um novo campo aqui, então, novo salário. Salário fixo vezes um reajuste de 75, então, para eu já fazer o cálculo somado, por isso, 1 vezes 1,75, e eu estou somando o valor de 120 aqui.
Então, tudo isso aqui vai me dar um novo salário. Então, aquilo que nós falamos para vocês, tudo que é resultado de cálculo, nós fazemos dessa maneira. Então, por exemplo, eu quero saber a idade atual do Joab. No sistema dele, lá no swap, o que vai ter? Vai ter a data de nascimento do Joab. Para eu saber a idade atual, o que eu vou fazer? Data atual menos a data de nascimento dele para obter aqui a idade dele. Então, idade se trabalha dessa maneira, porque daí você sempre está atualizado. Para eu saber o total de a pagar de um determinado produto. Então, eu vou pegar o valor unitário do produto vezes a quantidade. Então, tudo isso eu posso fazer aqui usando cálculos e armazenando dentro de um campo temporário que eu estou criando aqui. Então, aqui fiz esse cálculo da tabela vendedor. Posso ou não usar uma condição de filtro, nesse caso aqui. Então, como eu quero pegar só a faixa de comissão C, eu fiz faixa de comissão igual a C, e quero ordenar por vendedor. Poderia ou não ordenar por vendedor. Então, vejam que aqui essa instrução atende a esse cenário aqui, a essa requisição aqui. Cláusula distinct. Quando eu quero buscar algo que pode ter vários registros com os mesmos valores, eu uso a cláusula distinct. Então, por exemplo, eu quero buscar o nome dos bairros que eu tenho cadastrado dos meus funcionários. Se eu der simplesmente select bairro com funcionários, o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de Jabaquara, um monte de bairros iguais, vai aparecer valores repetidos. E não é isso que eu quero que apareça um de cada. Para eu fazer isso, eu uso a cláusula distinct. Então, vamos. Unidades para um produto. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E daí eu vou dar para mostrar para vocês aqui também um outro exemplo. Então, se eu fizer aqui, select bairro vejam que o que aconteceu. Apareceu um monte de vezes os bairros repetidos, certo? Então, eu não quero isso. Eu quero que apareça uma vez só o Jabaquara, apareça uma vez só o Socorro. Eu quero que apareça uma vez de cada. Eu não quero essas repetições. Então, como eu não quero essas repetições, eu vou usar antes do campo que vai ser agrupado para não ter as repetições, que achei uma vez aquele valor, não vou mostrar mais, eu vou pôr isso. Então, agora sim. Então, ele achou um de cada. A partir do momento que ele achou um de cada, ele não repetiu mais. Então, o distinct serve exatamente para isso, para ele evitar essas repetições. Muitas vezes eu preciso visualizar um conjunto de dados sem repetições, eu vou usar o meu distinct. Voltando aqui para a nossa apresentação.
Então, aqui, select, distinct, unidade from produto. Então, vários produtos podem ser por grama, por metro, por quilo, por saco. Então, ele realmente mostrou cada uma das unidades que estão, unidades de medida para produto que estão cadastradas na base de dados. Então, aquilo que nós vimos lá no exercício anterior e estamos reforçando, né? A questão do uso do group by e da cláusula have. Quando eu tenho um group by, quando eu agrupei, criei grupos, criei conjunto de valores, eu posso aplicar um filtro a esse conjunto de valores que eu construí através do agrupamento usando group by. Para eu fazer isso, eu vou usar a cláusula have. E posso combinar as duas coisas. Posso usar o have com o where, ou eu posso usar somente o have, como nós vimos lá nos exercícios anteriores. Então, sempre vai ser essa estrutura, né? Select, from, a tabela. Se eu for usar o where, eu vou pôr o where depois do from, do nome da tabela, o group by depois do where e o having por último. Então, vai ser essa estrutura aqui que vai ser utilizada aí na hora da construção de uma instrução SQL que eu use group by, having e where. Se eu não usar o where, simplesmente eu vou ocultar isso aqui e vou usar o resto da estrutura. Então, aqui eu estou, igual nós fizemos, eu estou contando, fazendo uma contagem dos produtos, né? Da tabela item pedido, agrupando por ID do pedido, né? Então, por exemplo, na item pedido, você vai ter vários registros que vão ter um código de produto diferente e o mesmo ID de pedido. Então, eu estou agrupando por ID de pedido. Então, estou fazendo esse agrupamento. Daí, eu estou falando que se a contagem for maior que 3, ele me retorna resultado. Aqui, um pouco de subquery, né? Então, consultas encadeadas do subquery, que nós também vimos lá a correção, né, da lista, né? Então, aqui eu tenho um select, descrição do produto, where ID produto in, e uma consulta win, eu vou criar um conjunto baseado numa consulta aqui. Not-in também pode ser utilizado, né? Então, eu posso usar o not-in baseado numa consulta. Então, aqui o que acontece? Ele vai me retornar os resultados que não atendam ao retorno dessa subconsulta aqui. Posso também, salário fixo. Eu quero que o salário fixo seja menor que a média. Então, fiz o select, né? Quero mostrar os vendedores que ganham salário fixo menor que a média. Para fazer isso, eu vou usar o símbolo de menor e vou fazer um AVG na tabela vendedores aqui do salário fixo dos meus vendedores. Então, ele também está usando outros operadores. Então, aqui, os exemplos que nós estamos dando aqui é para mostrar que subselect ou subqueries podem ser usados com qualquer operador. Se a lógica que você pensou usando os operadores estiver correta, você pode usar
com qualquer operador, porque na verdade, quando você faz um subselect, ele vai retornar aqui, dependendo da sua lógica, um resultado, ou um conjunto de resultados, no caso do in, né? Então, in ou not in, ele vai retornar um conjunto de resultados aqui, e você vai verificar, os resultados aqui de fora pertencem a esse conjunto de resultados? Ou os resultados que estão retornando aqui não pertencem a esse conjunto de resultados? Então, se não pertencer, eu retorno o valor. Se pertencer a esse conjunto, eu não retorno, no caso do not in aqui. Então, vejam que tudo é em lógica. Você tem que ter aí, construir uma estrutura lógica onde faça sentido a estrutura que você está construindo. Então, aqui eu quero verificar se existe clientes presentes em mais de 3 pedidos. Então, aqui, o que eu estou falando? Existir, verificar se existe, o comando o operador é existe. Daí, select count from pedido é ID pedido igual. Então, aqui eu estou fazendo a contagem aqui. O ID do cliente, no pedido do ID cliente, seja igual ao cliente.id cliente. Então, eu estou trabalhando com duas tabelas aqui. Então, estou trabalhando com a tabela pedido e a tabela cliente. E estou fazendo um having, né? Porque como eu estou usando o count ele é uma seção, uma instrução de agrupamento, ele funciona implicitamente como um group by. Então, para eu fazer aí a comparação com count, eu vou usar o have. Então, aqui a gente explica um pouco do que nós fizemos, né? Então, aqui é mais para vocês lerem também, né? Vou usar aí como algo básico, né? E aqui nós vamos para a parte interessante, formatando datas, né? Então, sempre nós vamos precisar formatar datas. Por quê? Porque vocês não vão pegar lá da interface de vocês, lá que vocês estão fazendo no PHP, lá no site de vocês não vão fazer o usuário digitar ano, mês e dia. Não é o normal para o usuário. Você vai, sempre quando você criar a interface, você vai criar algo que seja mais habitual de uso do usuário, para você diminuir a curva de aprendizado do usuário ao seu sistema. Quanto mais difícil for para o usuário usar seu sistema, menos ele vai usar. Então, quer dizer, você tem que tornar o sistema cada vez mais fácil de ser utilizado. Então, por isso, nós, como desenvolvedores, vamos resolver questões técnicas, tipo, o usuário me digita ano, /mês, /dia, me digita dia, /mês, /ano, e eu vou ter que pôr no formato. Então, para eu modificar, ajustar essas questões, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma questão date format. Então, eu quero pegar uma data num determinado formato e colocar em outro. Então, eu vou usar o date format para resolver essa questão. Para eu fazer isso, vou formatar o quê? De que maneira? O campo, data que eu quero, e o formato que eu vou pegar desse campo. Então, eu quero pegar, passar para ano, mês e dia. Então, eu vou pegar o campo e vou passar o formato que eu quero. Então, aqui eu tenho uma tabela, né? Então,
esses parâmetros aqui que eu passo, porcentagem Y, porcentagem M, porcentagem D, eu tenho uma tabela aqui. Já coloquei essa tabela para vocês poderem consultar, né? Então, o que é Y? Y é ano numérico com 4 dígitos, o Y maiúsculo. Já o Y minúsculo é o ano numérico com 2 dígitos. Então, aqui tem todas as possíveis formatações que vocês podem usar lá no Dateform, todos os parâmetros de formatação. Então, isso aqui é algo que vocês têm sempre à mão para vocês poderem consultar aí na hora que vocês estiverem montando o seu Dateformat. Temos as especificações de horas aqui também, né? Então, um campo ele pode ser só data, mas ele pode ser data e hora, ou ele pode ser só hora. E o Dateformat vai funcionar tanto para questões de datas como para questões de horas. Então, aqui nós temos a ideia aqui de uma base de dados RH, daquela que nós estávamos dando uma olhada lá, né? Nós fizemos a consulta, nós vimos o exemplo na aula. Então, quando eu quero exibir uma data formatada, se eu exibir a data sem formatar, o que vai acontecer? A minha data de admissão, então se eu pegar aqui, a minha data de admissão vai estar no formato ano, né? Se eu fizesse um select aqui na admissão, ia vir ano, traço mês, traço dia. Para eu mostrar no formato correto, o que eu vou fazer? Date format, o campo, que é um campo do tipo data, e como eu quero mostrar. Então, eu quero mostrar o dia, quero mostrar o mês e quero mostrar o ano com 4 caracteres. Então, isso aqui. Então, o Dateformat ele vai retornar para alguma coisa. Vai retornar para quem? Criei um campo chamado as data formatada, para ficar claro, da tabela funcionário. Então, coloquei isso aqui dentro do meu resultado. Então, esse resultado, ano, dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Então, ficou exatamente. É nesse formato que está dentro do MySQL? Não. Mas eu mostrei nesse formato. E eu posso fazer também o contrário, né? Eu posso inserir dados aí, no formato que o MySQL aceita. Então, para isso, eu vou ter o str2date. Então, str2date, o campo que eu quero trabalhar, o campo que eu vou fazer a inserção, e o formato que eu vou fazer a inserção. E aqui a minha tabela de formatação é a mesma que eu uso lá no Dateformat. Então, aquela tabela serve também do str2date. Então, aqui a mesma ideia, né? Então, quero inserir um funcionário, str2date, eu estou explicando para ele que este formato que eu estou trabalhando aqui está no formato dia, mês e ano. Então, estou explicando. Por quê? Porque daí o próprio MySQL vai pegar o que é ano, vai colocar na posição correta, vai pegar o que é mês, vai colocar na posição correta dele, e vai pegar o que é dia, vai colocar na posição correta dele. Então, se vocês olharem aqui o registro Wilton, que foi o registro que eu fiz aqui, ele colocou aí na posição correta aí do formato que o MySQL trabalha, sendo que o que eu passei como inserção foi o valor neste formato que nós conhecemos. Mas eu tenho que passar somente
nesse formato, eu não posso passar, de repente, uma variável que tenha pego do formulário esse formato aqui? Sim, você pode usar uma variável aqui. Em toda a instrução SQL, você pode usar variáveis. Então, esse set aqui poderia ser uma variável, esse Wilton aqui poderia ser uma variável, assim, tudo que está aqui poderia ser trocado por uma variável, desde que a variável traga o valor no formato de dados que está configurado dentro da minha base de dados. Então, isso é bastante importante aí vocês terem em mente, que o que vier da variável tem que estar no mesmo formato que está configurado na minha base de dados. Então, por exemplo, se vocês fizerem lá, pegarem as variáveis de um formulário e forem colocar uma variáveis para fazer inserção, dependendo do campo, você vai ter que fazer uma conversão, porque o que vem do formulário sempre vai ser uma string, ou numa SQL, um varchar. Então, vocês têm que tratar esse tipo de coisa também. Senão vocês vão ter um erro por causa do formato do dado e vocês não vão saber por quê. E outra maneira de você fazer uma inserção usando o str2date seria insert set, né? Usando set e passando os valores. Então, isso aqui é uma outra maneira aí de você fazer aí um insert, uma outra sintaxe aí de você fazer um insert aí. E o str2date sempre vai ser o quê? O campo, o valor que eu quero passar e o formato que ele está vindo para que o MySQL reconheça os campos e reordene na hora aí da inserção. Pessoal, dúvidas? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos sair para um café, certo? Depois do café, eu subo Vamos fazer aí uns 15 minutos de café. Daí, depois do café, nós subiremos para vocês a nova atividade avaliativa, né? Então, nós vamos subir a nova atividade avaliativa para vocês. E os dados para a inserção da nova atividade avaliativa também vão estar lá juntos, certo? E vocês aí já vão começar a fazer a atividade avaliativa. Se tiverem alguma dúvida, nós vamos estar aqui online também para perguntar, para responder aí as perguntas de vocês, certo, pessoal? E lembrando aí que o dia de hoje é dedicado a essa disciplina, então tentem fazer, se puderem fazer tudo hoje, ou a grande parte hoje, né, boa parte hoje, ajuda bastante para vocês não acumularem com as outras disciplinas. Realmente, então, assim, essa organização visa com que, dentro do dia da aula, se veja o conceito teórico, já se faça as atividades para que vocês consigam se organizar.